sequência ele começa a falar da Alexandra, né? Que aqui ele narra como Alex. Ele vai falando um pouco da história dela, né? Vai falando que ela era neta da rainha Vitória, né? E a irmã dela casou com o tio do Nicolau. E é por isso que eles acabaram se conhecendo, né? Porque ela acabou indo a São Petersburgo na ocasião do casamento da irmã dela com esse tio do Nicolau. E eles se conheceram e tudo mais. Aí ela foi primeiro com 12 anos, depois ela voltou com 17. Enfim, foi algumas vezes lá. E nas vezes que ela ia, eles acabavam, né, se envolvendo e tal. Acabavam flertando, aquela coisa toda. E ele foi alimentando aquele sentimento por ela, né? Até que finalmente, depois de várias relutâncias dos pais dele, ele acabou conseguindo a permissão para pedir a mão dela em casamento. Relutâncias por parte dos pais, né? Porque eles tinham outros planos, tinham outras opções para ele como esposo e tudo mais. Mas como Alexandre III tinha adoecido, estava frágil, estava preocupado com o futuro da Rússia e como é que seria, né, se ele morresse e tudo mais, ele queria pelo menos deixar o Nicolau casado antes dele morrer, pelo menos isso, né, estabilizado na questão do casamento. E aí ele acaba autorizando e tal. Aí acontece um casamento que vem a galera todinha da Europa, vem a Rainha Vitória, vem um monte de gente para participar do casamento. E aí nessa ocasião que está reunida aí boa parte da nobreza europeia, que a Alex vem também, né, a Rússia, e eles acabam organizando lá um momento para ele pedir a mão dela em casamento. E ele pede a mão dela em casamento e ela resiste bastante, ela chora muito, porque apesar dela ser apaixonada pelo Nicolau, apesar dela gostar do Nicolau, o problema era a questão religiosa, porque ela tinha se convertido ao luteranismo. E ele, como estava na linha sucessória da Rússia, se ela casasse com ele, ela tinha que abrir mão do luteranismo e tinha que adotar o cristianismo ortodoxo. E ela não conseguia pensar nela fazendo isso. Então ela chora muito, ela resiste por causa da questão da religião e tudo mais. E aí vem uma galera para convencê-la, né? Não tem problema. Aí tem gente que fala, né? Parece que a própria Rainha Vitória que chega a falar para ela: olha, não te preocupa, né? O luteranismo nem é tão diferente assim do cristianismo ortodoxo e tal, né? Tenta fazer a cabeça dela de todas as formas. E aí no fim das contas ela acaba resistindo o máximo, mas depois acaba dizendo sim, e aí eles acabam ficando noivos ali mesmo na ocasião. Quer dizer, o casamento do outro cara lá, que era o evento que tinha reunido essa galera todo dia, acabou sendo ofuscado por toda essa situação aí do noivado, do pedido de noivado, pedido da mão, noivado do Nicolau e da Alexandra. É legal porque ele chama ela de Alex e ela chama ele de Nick, né? Então fica um negócio bem romântico e tal, né? Aí fala, aqui tem umas coisas assim que fala quando o Nicolau escreve pra mãe dele, pra falar do que ele, como é que foi, né? Pedir a mão e tal da menina. E aí ele fala assim: fomos deixados a sós e em suas primeiras palavras ela consentiu. Mentira, porque ela resistiu pra caramba. Chorei como uma criança, e ela também, mas sua expressão tinha mudado, o rosto se iluminou com um calmo contentamento. O mundo inteiro mudou para mim, a natureza, a humanidade, tudo. E tudo parece bom e adorável. Ela está muito mudada, está alegre e divertida, falante e terna. Isso ele falando como é que foi a experiência. Então, quer dizer, ele parecia ser um cara romântico, né? Porque imagina, ele pede a mão da garota e começa a chorar, e a garota também começa a chorar, né? Então parece uma coisa assim muito bem novelesca, né? Com trilha sonora e tudo, né? Só faltava tocar uma música romântica e tal, né? Bem interessante, né? Essa sensibilidade, né? Que ele demonstra nessa parte aí do relacionamento amoroso. É bem interessante. Daí pra frente tem umas coisas interessantes aqui, né? Porque os dois ficam noivos e tal, aí todo mundo manda presente, aquela coisa toda, aquela coisa bem romântica e tudo. Aí tá, eles se separam, aí combinam de fazer um reencontro, né? Uma outra viagem, onde o Nicolau vai viajar para a Inglaterra para visitar a Alex, né? E aí nessa viagem quem vai ser anfitriã é a Rainha Vitória. Aí eles chamam de vovó, né? A Rainha Vitória é a vovó, né? Acho que a Rainha Vitória é a vovó conviteira, assim, é a vovó que gosta de juntar os nobres, né? Os casais jovens apaixonados e tal. A Rainha Vitória gostava de fazer essa parte aí. E é ela que vai receber o Nicolau e tal, lá na Inglaterra. Ele vai lá para a Inglaterra para visitar a Alex, né? Que é a neta da Rainha Vitória.
E aí eles têm um tempo maravilhoso lá na Inglaterra, ele escreve isso no diário dele, né? Foi muito bem recebido, a Rainha Vitória providenciou tudo que ele gostava, fez desfiles militares para ele, que sabia que ele gostava, né? E ele sempre, né, aquela programação bem romântica e tal, ele tomava um café com a vovó, depois as refeições todas eram com a vovó, com a Rainha Vitória. Mas depois tinha os passeios, tinha isso, tinha aquilo, e ele podia curtir a noiva dele, né, a Alex. E aí numa dessas ele conta pra Alex que ele teve um caso com uma bailarina. E aí ela perdoa, né? E ela escreve assim: o que passou, passou, jamais retornará. Todos temos tentações nesse mundo, e quando somos jovens nem sempre podemos lutar contra a tentação e nos conter, mas desde que nos arrependamos, Deus nos perdoará. Perdoe por escrever tanto, mas quero que tenha plena certeza de que meu amor por você e que eu amo ainda mais desde que me contou essa pequena história. Sua confiança em mim me comoveu, tão profundamente que eu sempre me mostro à altura. Deus o abençoe, meu amado Nick. Ou seja, aquela coisa romântica mesmo, né? Estavam apaixonadíssimos e tal, o casal, né? O Nicolau e a Alex. O Nick e a Alex, né? Apaixonados. Né? Diz que até num dos desfiles os caras convidaram ele para jantar, e ele não aceitou porque ele disse que a Rainha Vitória não gostava que ele se ausentasse, né, pro jantar, e a Alex também não, então ele não ia aceitar. Ou seja, o cara tá tão apaixonado que ele nem quer saber de mais nada, quer saber só de estar com a noiva dele. Bem interessante isso aí.